Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 4 de setembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30, que diz assim: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no mês da Bíblia. E esse evangelho de hoje é um evangelho muito propício para nós pensarmos, refletirmos sobre aquilo que nós ouvimos ou até mesmo a forma como nós acolhemos a palavra de Deus que é anunciada. Jesus, como era costume, no dia de sábado estava na sinagoga, diz o texto de hoje, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, ele começou a proclamar a leitura. E depois ele diz algo muito interessante. Ele está dizendo: Olha, hoje se cumpriu essa passagem. Jesus ali se revela como aquele que o profeta Isaías havia anunciado. Ele se revela como o Messias. Isso causa uma estranheza muito grande, né? Mas é interessante aqui, porque um detalhe que eu queria chamar a atenção. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, imaginemos a cena. Todos tinham os olhos fixos em Jesus. Primeiro detalhe interessante, né? Primeiro detalhe interessante. Mas outro detalhe, para juntarmos a este primeiro. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Todos tinham os olhos fixos nele, todos estavam admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca. No entanto, meu povo, no entanto, porque aí você começa a perceber como é que as pessoas começam a acolher ou não acolher a palavra de Jesus. Porque, embora eles tivessem os olhos fixos em Jesus e admirassem da fala de Jesus, das palavras cheias de encanto do Senhor,
Diz aqui o Evangelho. Olha só. Diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Ou seja, é como se dissessem assim: mas como é que pode? Como é que pode? Não é o filho de José? Como é que pode uma pregação dessa? Como é que pode tanta palavra de sabedoria, esse ensinamento que ele está dando? Ele é o filho de José. Ou seja, ele não é capaz porque ele é o filho de José. E aqui, por trás disso, tem, meu povo, uma imagem, uma visão de Deus. Um Deus que só se manifesta de uma forma miraculosa, portentosa. Deus que só se revela através de uma grande teofania, através de uma grande ou grandiosa manifestação. Tem muita gente que não consegue ver Deus nas coisas simples, nas pessoas simples, nos acontecimentos simples, pequenos. Tem gente que só consegue ver a Deus nas coisas grandiosas, portentosas. É preciso ter muito cuidado, porque eles foram cegos, não enxergaram o Messias que o profeta Isaías tinha anunciado. Eles estavam cegos, porque não conseguiram enxergar em Jesus o Salvador, o Filho de Deus. Mesmo com os olhos fixos nele, mesmo admirados com seus ensinamentos, com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E ainda foram atrevidos. Faze aqui, em tua terra, o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Aí Jesus, ele vai responder. Um profeta, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Por que isso? Por que não? Porque se tem aquela visão limitada e limitada às coisas materiais. A gente não consegue perceber no cotidiano da nossa vida a presença e a ação de Deus. Quer um exemplo? Talvez você esteja neste momento assistindo este vídeo no seu ambiente de trabalho. Mas talvez hoje você ainda tenha uma mentalidade de que Deus ele não faz parte, não se faz presente aí. Muita gente tem a imagem de Deus, de um Deus que está presente lá na igreja. Ou quando você se coloca em oração. Mas no meu ambiente de trabalho, não. Não, aqui não tem presença de Deus. A não ser que eu reze, que eu implore, que eu invoque, que Ele possa agir diante de uma situação concreta que nós estamos enfrentando. Mas como enxergar Deus no meu ambiente de trabalho? Percebe? Percebe? De uma forma portentosa, de um agir miraculoso de Deus, eu enxergo. Mas nas coisas simples da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente muitas vezes não consegue enxergar. Aquela pessoa da nossa convivência, nosso vizinho, aquela pessoa que nós conhecemos bem, aquela pessoa que nós conhecemos desde criança, agora está falando de Deus, mas não é o filho de José. Percebe, meu povo? A visão limitada a respeito das coisas de Deus. E Jesus ainda vai dizer mais. De fato, eu vos digo. E aqui tem um outro detalhe interessante, por quê? Porque Jesus vai citar a Sagrada Escritura para falar da falta de fé daquele povo. Jesus cita o caso do profeta Elias. Não chovia durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a terra. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva pagã,
uma viúva que vivia em Sarepta. Ou seja, uma viúva pagã acreditou e as viúvas do povo de Israel, pertencia ao povo de Deus, não acreditaram. Percebe? E o outro caso é que Jesus vai citar, ele vai dizer: no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Havia muitos leprosos em Israel e não foram curados. Por quê? Falta de fé. Não reconheceram Jesus como Senhor, como Deus, como Filho de Deus, como Messias. E aí, quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Se tinha uma compreensão acerca da Escritura, mas essa compreensão que tinham acerca da Escritura era uma compreensão equivocada. Por isso que não chegaram à fé em Cristo. Porque só compreende bem ou corretamente, verdadeiramente a Escritura quando a leitura que a gente faz nos leva a Cristo. Jesus é o centro da Escritura. Por isso que você fica pensando, mas como é que pode hoje tanta gente que estuda a Bíblia, mas não crê em Cristo? Tem alguma coisa errada. As seitas que leem e até pregam o Evangelho, mas não acreditam em Jesus como Filho de Deus. Isso é sério, meu povo. É sério. Fazem interpretações equivocadas da palavra de Deus. Percebe? Jesus é o centro da Sagrada Escritura. Aquele povo, que foi o povo de Israel, os compatriotas de Jesus, não acreditaram nele e ainda o quiseram matar. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Veja, por não compreenderem a Escritura. Olha como é sério. Que nesse mês da Bíblia nós possamos, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, compreendermos a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, sermos instruídos por ela, para conhecermos e progredirmos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.